título da mensagem é Priorizando as Prioridades. Repita comigo. Priorizando as prioridades. Mais uma vez. Priorizando as prioridades. Então, para corroborar com o título da mensagem de hoje, eu gostaria que você, neste exato momento aí na sua casa, você, nesse momento, priorizasse agora a prioridade. Que agora é a palavra de Deus, que agora é o ensinamento desse Tadel, treinamento avançado de líderes. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, a gente assistir culto online, porque nós estamos na nossa casa, tem os nossos afazeres, tem as crianças ali, muitas vezes tem panela no fogo, tem o cuscuz que está fazendo, mas eu gostaria que você parasse nesse momento agora, você reunisse a sua família na sua casa, você trouxesse seus filhos sentadinhos aqui e diga assim para eles: vamos priorizar agora as prioridades. E a prioridade desse momento agora é estar ligadinho aqui na Shekinah, ouvindo o Tadel, o treinamento avançado de líderes, desta terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 6, o versículo é o 25, tá? Peço para o Vitor, o meu assistente técnico, colocar aí no chat, deixar marcadinho, deixar destacado, para que você possa estar acompanhando aqueles que estão chegando agora. Você que está me ouvindo agora, enquanto está procurando aí a palavra de Deus, aqueles que puderem, compartilhem, né, essa live, compartilhem esse vídeo, para que outras pessoas, assim como você, possam estar sendo edificados pela palavra de Deus. Amém? Título da mensagem de hoje: Priorizando as prioridades. Priorizando as prioridades. Mateus 6, versículo 25, diz assim. Cadê? Mateus 6, versículo... Mateus, capítulo 6, versículo 25. Palavras de Jesus Cristo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, versículo 33, atenção para o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Repita comigo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Curve sua cabeça nesse momento, querido. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor, através desse Tadel, desse treinamento, Pai, essa palavra direcionada a líderes, a cristãos comprometidos com a tua obra, em nome de Jesus, que a tua palavra venha florescer nesta noite. Pai, que eu possa que eu possa diminuir nessa noite cada vez mais, para que o teu Espírito Santo venha crescer, e que a semente da tua palavra, Pai, venha frutificar nos corações de cada um. Pai, pela autoridade do nome de Jesus, Pai, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que toda distração sai em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, toda palavra contrária, Pai, sai em nome de Jesus. Pai, vai chegando agora em cada lar que está neste momento, ou quem estiver assistindo posteriormente esse vídeo, que cada lar agora, Pai, que a tua paz e a tua bênção vai chegando em cada lar,
e pela autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, palavra contrária, nós repreendemos a preguiça, nós repreendemos distração, todos os artifícios, muitas vezes, que Satanás tem usado para nos tirar a atenção. Pai, em nome de Jesus, e nós cremos na Tua palavra, porque ela é fiel, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, essa palavra de Mateus 6, principalmente o versículo 33, ela é muito conhecida. Falamos demais essa palavra. Mas aprove ao Senhor que neste culto de Tadel, nesse treinamento de líderes, nós viéssemos focar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse ensinamento, esse princípio bíblico tão importante que é buscar a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, Jesus falou que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Deus fala, primeiramente Deus. Por quê? Porque Deus nos criou, Deus nos fez, e Deus te colocou hoje líder. E meu amado cristão, Deus te colocou na terra para um propósito. Deus te criou, pela vontade de Deus você está vivo hoje. Pela vontade de Deus, Deus tem colocado você, seja no seu trabalho, onde você estiver, no ministério que você faz parte, na escola onde você está. Ou seja, você está no lugar que está pela vontade de Deus. E quando nós estamos na vontade de Deus, é necessário que nós venhamos priorizar o que é prioridade. E muitas vezes, meu amado, se é algo, e eu acho que você vai concordar comigo, você que está me ouvindo hoje, se algo que você vai concordar comigo é, como é fácil priorizarmos as coisas que talvez não sejam tão prioridades. Como é fácil nos desviarmos da vontade absoluta de Deus. Porque quando nós estamos priorizando as coisas do reino, você está no centro da vontade de Deus. E quando nós não priorizamos as coisas do reino, nós começamos a navegar por um terreno um pouco perigoso, amado, que é o que nós chamamos da vontade permissiva de Deus. É uma navegação um pouco complicada, porque muitas vezes nós colhemos aquilo que nós estamos plantando. Porque muitas vezes eu vejo alguns cristãos falar, mas Deus não tem o controle de todas as coisas. Sim, tem. Mas no momento em que nós deixamos de priorizar as prioridades, nós começamos a navegar na vontade permissiva de Deus. Porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem. E muitas vezes quando nós começamos a fugir do propósito, quando nós começamos a fugir da prioridade de Deus, nós começamos a caminhar por terrenos tortuosos, muitas vezes por dores que nós não queríamos sofrer. Por quê? Porque nós começamos a ficar fora e não buscar a prioridade. Amado, eu queria que os irmãos também, um pouquinho antes, em Mateus 6, 19, 21, diz assim, ó, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali também está o vosso coração. A palavra de Deus fala aqui em Mateus 6, 25, e também corroborando nessa palavra que nós lemos agora, um pouco antes, em Mateus 6, 19, é o seguinte, meu querido, é que quando nós, principalmente na área financeira, quando nós ficamos preocupados, querido, em ter, em trabalhar, e muitas vezes nós deixamos a vontade de Deus para trás, Deus fala, se você me buscar em primeiro lugar, comida, bebida, vestuário, essas coisas você não precisa acrescentar, porque Deus vai acrescentar. Mas o que nós fazemos muitas vezes? Nós priorizamos a buscar essas coisas e deixamos o reino de Deus em segundo plano, ou seja, deixamos de priorizar o reino de Deus. E isso é muito sério, porque a palavra de Deus diz, se você me buscar em primeiro lugar, todas essas coisas, comida, bebida, todas essas coisas que o Pai sabe que você precisa. E a palavra de Deus diz, olha o que Jesus falou, olha os passarinhos que não trabalham, né? E o Pai os alimenta todos os dias. Por acaso, você que está me ouvindo aqui, você é muito mais importante do que muitos desses passarinhos. Mas por que muitas vezes nós não estamos, querido, colhendo os frutos de Deus? Porque nós não estamos priorizando o que é a prioridade. A palavra de Deus diz, busca o reino em primeiro, querido. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, que todas as coisas Deus vai te acrescentar. E muitas vezes na liderança, quando nós estamos discipulando, muitas vezes nós perdemos também essa prioridade.
Muitas vezes nós ficamos priorizando coisas que talvez não eram tão importantes ou tão prioritárias. Por exemplo, meu líder, você tem orado e jejuado pelos seus discípulos? Eu tenho vivido, para a honra e glória do Senhor Jesus, experiências positivas e negativas com os nossos discipulados. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, através das experiências negativas, nós aprendemos com Deus. O quê? Muitas vezes nós estamos discipulando, e eu creio que você líder, você discipulador que está me ouvindo hoje, você vai se identificar. Muitas vezes nós estamos com um discípulo ali que não consegue vencer determinado pecado, que ele não consegue andar em vitória, que ele não consegue ali muitas vezes andar no caminho de Cristo. E nós ficamos gastando muitas vezes esforço tentando convencer o nosso discípulo, tentando convencer ele do pecado, tentando convencer ele que ele não deveria fazer aquilo. Eu sei que são coisas importantes muitas vezes, mas só que nós não priorizamos muitas vezes o jejum e a oração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e do juízo. Repita comigo: o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e do juízo. E muitas vezes nós ali, com uma boa intenção de querer ajudar aquele discípulo, nós queremos convencer ele do pecado, e muitas vezes deixando de fazer algo que é prioridade, que é o quê? Orar e jejuar pela vida dele. Porque somente o Espírito Santo é capaz de convencer o seu discípulo. Somente o Espírito Santo pode mudar a sua esposa. Somente o Espírito Santo pode mudar seu esposo. Somente o Espírito Santo pode mudar seu filho. E muitas vezes você está aqui me assistindo hoje, se você tem algum problema com seu filho por acaso estiver nas drogas, ou estiver fazendo uso de bebida alcoólica, e você tem tentado de várias vezes ali tirar o seu filho, ou seu esposo, que seja, ou sua esposa, seu cônjuge dessa situação, e você não tem conseguido, aí eu pergunto para você, você tem orado e jejuado pela vida deles? Porque, meu querido, você, qualquer pessoa, nós não conseguimos convencer ninguém, só quem convence é o Espírito Santo. Então, quando nós priorizamos a prioridade que é orar com fé, orar declarando a vitória, orar declarando a libertação daquela pessoa, a libertação do pecado, seja da droga, seja da bebida alcoólica. No momento que nós oramos, que nós começamos a jejuar, quando nós começamos a batalhar no mundo espiritual, aí o Espírito Santo vem com poder e graça e convence o homem do pecado e do juízo. Não foi assim com você? Quem foi que convenceu você de que você estava errado? Foi o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, querido, quando a mudança vem de dentro para fora, aí, meu querido, aí é só bênção. Para isso nós, cristãos de verdade, líderes, nós precisamos priorizar o que no discipulado? Oração e jejum, para que o Espírito Santo de Deus, ele venha fazer o trabalho dele, que é convencer o homem do pecado e do juízo. Nós estamos aqui, nós líderes, nós cristãos, estamos aqui para orientar, através da palavra de Deus, orientar os nossos discípulos, e também, e principalmente, orar e jejuar por ele. Não esqueça, líder, prioridade número 1 no discipulado. Vamos priorizar a prioridade. Prioridade número 1, orar incessantemente, orar com fé por cada um dos seus discípulos, orar com fé pelo seu discipulador, orar com fé pelo seu pastor, orar com fé pela mudança da sua esposa, orar com fé pela mudança do seu marido, orar com fé pela mudança do seu filho, e em nome de Jesus você vai ver o poder de Deus agindo na vida deles. Mas para isso você precisa priorizar o que é prioridade. Amados, ontem, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive uma experiência tão abençoada com um dos nossos discípulos, em que eu e minha esposa, quando começamos a orar e jejuar pelos nossos discípulos, o Espírito Santo começa a fazer a obra. Então é algo maravilhoso quando há essa revelação do Espírito Santo. Então esse discípulo, ontem nós fomos na casa deles, desse casal de discípulos, e ele me falando assim: nossa, eu tenho começado agora o TSD e oração, e Deus tem me revelado cada coisa, tantas coisas que eu tinha feito, tantos pecados, como eu andava errado e não percebia isso.
Olha o trabalho do Espírito Santo, que coisa maravilhosa. Olha o trabalho do Espírito Santo ali, trabalhando na vida das pessoas. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós venhamos priorizar oração e jejum. Essa é a prioridade dos discipuladores. E é algo maravilhoso, querido. É algo maravilhoso. Eu também tenho um discípulo que está crescendo cada vez mais na obra do Senhor. Muitas vezes nós tentamos ali... Muitas vezes quando nós tentamos fazer algo que não é a nossa função, porque convencer o homem do pecado e do juízo não é a nossa função, e muitas vezes nós como líderes nós confundimos isso, nós queremos convencer os nossos discípulos, e quando nós não conseguimos isso nós nos frustramos, mas amado, essa não é a nossa função, essa é a função do Espírito Santo, a sua função é orientar, primeiramente orar e jejuar por eles, e orientar através da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Amado, eu queria que vocês também, vamos ver um exemplo de alguém que priorizava o reino de Deus, alguém que priorizava as prioridades, que era o apóstolo Paulo. E eu queria que você abrisse comigo em Atos dos Apóstolos, dos livros de Atos dos Apóstolos, um pouquinho à frente aí, Atos dos Apóstolos, o versículo é o 20, tá? Não, o capítulo é o 20 e o versículo é o 22, amém? Vamos aprender com o apóstolo Paulo como é priorizar o reino de Deus. Como é priorizar o reino de Deus? Olha um exemplo aqui. Atos dos Apóstolos 20. Essa palavra é poderosa, eu gostaria que você abrisse aí, tá? Eu gostaria de pedir para o Vitor também que destacasse aí no chat do Facebook, do YouTube, para que as pessoas possam acompanhar. Atos dos Apóstolos 20, versículo 22. Amém? Glória a Deus. Diz assim: e agora eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém. Aqui palavras do apóstolo Paulo. Não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha só o nível de prioridade do apóstolo Paulo. Aqui o apóstolo Paulo estava discursando para os anciões da igreja de Éfeso, no que, se nós vemos ali alguns versículos anteriores, os profetas iam profetizando para Paulo, lá onde você tem que ir, nessa missão que você tem que ir, e que ele tinha que ir para Roma, você vai sofrer tribulações, você vai receber prisões, você vai sofrer muito lá, e o Espírito Santo já havia testificado isso, como nós lemos aqui para o apóstolo Paulo, que o que esperava ele eram cadeias e tribulações, mas o apóstolo Paulo diz, eu não valorizo a minha vida mais, deixa eu ler aqui de novo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, ou seja, o apóstolo Paulo, ele priorizava o Evangelho, que o Evangelho chegasse para os gentios, não importando a vida dele, se ele tivesse que morrer por isso, ele estava pronto. E mais à frente ele declara isso, os discípulos falavam, Paulo não vai, começaram a insistir para o apóstolo Paulo não ir para Roma, não vai, fica aqui, não vai. E ele diz assim, por que contristais a mim? Se eu estou pronto não só para ser preso, mas se for necessário morrer pelo Evangelho. O apóstolo Paulo priorizava o Evangelho de Deus, e muitas vezes, querido, nós temos priorizado a nós mesmos. Vamos fazer uma autoanálise aqui, querido. Principalmente agora nesse período de pandemia, querido, eu sei, nós temos que tomar os cuidados, claro, nós temos que, distanciamento social, álcool em gel, máscara, mas nesse não é o motivo de nós pararmos e nós querer valorizar a nossa vida mais do que o próprio Jesus, mais do que o próprio ministério que Deus te colocou. Jesus nos colocou para fazer discípulos, e de fazer discípulo, e o mandamento continua o mesmo hoje e sempre. Esse é o mesmo mandamento, em período de pandemia ou não, o mandamento não mudou.
e de fazer discípulo, querido. Tome seus cuidados, distanciamento social, use máscara, use álcool em gel, mas não deixe de fazer a vontade de Deus. Não queira simplesmente agora se colocar num casulo e colocar a sua vida como prioridade. Nós temos que cuidar da nossa vida, sim, porque é um presente de Deus, mas o principal é o Evangelho de Deus. O principal é as vidas sendo transformadas. Esse é o principal. O principal são as pessoas que estão precisando de você nesse momento. Isso é o principal, querido. E Deus está contigo. Lê lá em Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus prometeu: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle do mundo. Deus está conosco. Tenha fé. Priorize as prioridades. Priorize o Evangelho. A palavra de Deus tem que chegar. A palavra de Deus tem que ser pregada. Amém? E Deus quer te usar poderosamente. As pessoas precisam ser discipuladas. Querido, não fica escondido debaixo do sofá, não. Pessoas precisam ser discipuladas. Pessoas precisam ser cuidadas. E Deus chamou você para isso. Amém? Em nome de Jesus, querido. Deus quer te usar poderosamente. Em Colossenses 3, versículo 1, 3. Amém? Não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Colossenses 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Querido, muitas vezes nós ficamos presos às coisas materiais, nós ficamos presos em querer ter, em querer comprar, em querer ter um carro novo, em querer ter casa nova. Todas essas coisas são boas e não é pecado possuir elas. Mas a palavra de Deus diz que o nosso coração, a nossa prioridade tem que estar nas coisas de Deus. E aí eu pergunto para você, meu querido, você tem priorizado as coisas do reino ou as coisas da terra? Como que eu sei se você tem priorizado ou não? Como que você pode fazer essa análise? Você tem despendido mais tempo nas coisas da terra ou você tem despendido mais tempo nas coisas do reino de Deus? Aí fica uma pergunta: como está o seu TSD? Você tem conseguido ter um tempo de qualidade com Deus? Você tem conseguido ter um tempo de leitura da palavra de Deus, de edificação, de oração? Aí você me diz: eu não tenho tido tempo, porque eu trabalho demais. Aí eu vou dizer para você, você está passando por cima de um princípio poderoso da palavra de Deus, que é buscar Deus em primeiro lugar, querido. Faça uma análise na sua vida, querido. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus. Tenha um tempo de qualidade com Deus. Tenha o seu TSD. Aí você diz: eu não tenho tempo de discipular, eu não tenho tempo de fazer discipulado. Querido, se converta em nome de Jesus, busque primeiro o reino. Você precisa achar um tempo, sim, para o seu discipulado, para você ser discipulado e para você também poder fazer discípulo, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Querido, essas coisas aqui da terra que a gente está vendo, elas são passageiras. Como nós lemos ali na palavra de Deus, a traça corrói, a traça leva. Mas a obra de Deus que nós fazemos aqui na terra se transformará em galardão eterno. Em galardão eterno para mim e para você. No seu trabalho, você tem priorizado Deus no seu trabalho? Ou o seu trabalho tem sido a prioridade? Algo que eu gosto de dizer para alguns dos meus discípulos, que é o seguinte: no trabalho que você está hoje é um pretexto. Você está lá, não é a prioridade, não é o trabalho, mas são as pessoas que estão na sua volta. O trabalho é simplesmente um pretexto que Deus usou. É um pretexto para você estar lá. Mas o principal, o que nós deveríamos estar agindo principalmente, seja no trabalho,
seja na escola, seja o local onde você se relaciona, as pessoas que você está na sua volta. Você está lá por um pretexto. O pretexto é você estar lá, mas o principal é a edificação daquelas pessoas que estão na sua volta. Se Deus colocou esse colega do trabalho que está do seu lado aí, querido, é para você cuidar dela. O trabalho é um pretexto, o trabalho é secundário. O principal é que essas pessoas sejam impactadas com o seu testemunho, com a sua pregação genuína. Amém? Nós precisamos, como fala a palavra de Deus em Romanos 2:2, que nós precisamos renovar nossa mente, que nós precisamos ter a mente renovada. Nós temos que começar a enxergar de forma espiritual, chegar no seu trabalho e dizer assim, eu estou aqui, eu vou fazer o meu melhor no meu trabalho, mas esse trabalho é simplesmente um pretexto para que eu possa alcançar as pessoas que estão aqui comigo. Esse deve ser o pensamento de todo cristão. Onde nós vamos, onde nós estivermos, nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que ser verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus e que essas pessoas sejam resgatadas. Aí você diz, mas no meu trabalho só tem mundano, só tem pessoa bêbada. Mas, amados, são esses mesmo que precisam de você, querido. Seja na escola, seja no trabalho, Deus quer te usar poderosamente para abençoar essas pessoas, amém? Então, no seu trabalho, onde você estiver, priorize a prioridade. E a prioridade são a edificação dessas pessoas. O trabalho que você está aí, foi só um pretexto que Deus arrumou para colocar essas pessoas do seu lado, amém? Glória a Deus. Com os seus bens, como você tem priorizado Deus com seus bens? A palavra de Deus diz, tudo que fizeres, quer comais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, que seja para a honra e glória de Deus. Aí eu pergunto, os bens que Deus tem colocado nas tuas mãos, têm glorificado a Deus? Você tem ofertado na casa do Senhor? Você tem ajudado pessoas que estão necessitadas? Você tem usado o seu carro para dar carona para as pessoas? Ou você tem, muitas vezes dá carona, mas fica reclamando que o irmão não ajuda na gasolina? Pois a gasolina, amado, não é sua. A gasolina Deus te deu e é para fazer a obra dele. Você é simplesmente um mordomo, amado. Você tem, e a sua casa? A casa que você mora hoje tem glorificado a Deus? Você tem aberto a sua casa por uma célula? Você tem aberto a sua casa para receber os irmãos? Você tem aberto a sua casa para aconselhar um casal que está precisando muitas vezes da palavra de Deus? Ou você tem retido? Você tem priorizado os seus bens para o reino de Deus? Ou você tem priorizado para você mesmo? Não precisa responder, simplesmente mentalize essa pergunta e responda para você mesmo. Você tem usado os seus bens como prioridade a Deus, como aroma suave e agradável a Deus? Você tem, amado, em nome de Jesus, você tem ali, muitas vezes, no seu trabalho ali, você tem abençoado pessoas com seu testemunho? Quando você recebe ali uma bênção financeira, você tem ajudado alguém que precisa? Você tem perdoado alguém que está te devendo? Ou você tem muitas vezes, olha só o que acontece, amado. Muitas vezes nós perdemos um relacionamento por causa de uma dívida. Muitas vezes nós deixamos de conversar com uma pessoa por causa que aquela pessoa está te devendo, está nos devendo, seja qualquer valor, seja valor pequeno ou valor grande. Amado, quando nós deixamos de nos relacionar com alguém por causa de dinheiro, sabe o que isso significa? Que você está priorizando o dinheiro, você está priorizando em detrimento ao relacionamento com aquela pessoa. Eu não sei se você que está me ouvindo hoje, se você por acaso brigou com um parente seu, com um amigo, com alguém, por causa de dinheiro, essa pessoa está te devendo. Deus manda te dizer hoje, Deus está falando contigo, viu? Deus manda te dizer hoje, perdoe a dívida. Perdoe a dívida. Ligue para essa pessoa hoje e diga assim, meu amado, você é mais importante do que esse dinheiro. Para Deus e para mim, você é mais importante do que esse dinheiro. Diga assim para ele, eu perdoo essa dívida. Eu perdoo essa dívida. Porque você
é mais importante do que qualquer dinheiro na terra. Porque o sacrifício que Jesus fez por você é maior do que qualquer dinheiro que possa ter. Então, abra o seu coração nessa noite, querido. Eu não sei, Deus mandou falar com alguém hoje aqui. E você sabe que é com você que Deus está falando. Diga para essa pessoa hoje, diga assim, ó: eu te amo, Jesus te ama, e você é mais importante do que essa dívida. Eu te perdoo, não precisa mais me pagar. Olha, Deus vai abrir as comportas do céu para você. Deus vai abrir as comportas do céu para você. Traga de volta essa pessoa para o seu relacionamento. Traga ela de novo. Priorize, diga assim: eu entrego para Deus, é seu, Senhor. Porque tudo é seu, é o Senhor que me deu, Pai. Então eu entrego, Pai. Eu perdoo essa dívida, em nome de Jesus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Meu querido, meu amado líder, priorize a oração, priorize o jejum. Claro que nós temos que orientar, que nós temos que ensinar e capacitar cada de um dos nossos discípulos, mas priorize a oração, priorize o jejum por cada alma que Deus tem colocado nas suas mãos. Se você por acaso está passando por algum problema com um discípulo, com um filho, ou com alguém que não consegue vencer o pecado, não adianta você querer convencer ele, não. Orienta e ora, joelho no chão, e você vai ver o Espírito Santo trabalhar com cada um deles. Eu já passei por isso, eu tive experiências maravilhosas, principalmente no meu casamento. Algumas coisas que eu queria que a Rosa mudasse, que a minha esposa mudasse, eu tentei muitas vezes convencer ela, mas não adiantava. Aí eu fui o quê? Joelho. E para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem feito maravilha, e eu tenho vivido um casamento abençoado, porque o Espírito Santo de Deus tem operado. Mas para isso é necessário que eu e você venhamos priorizar o reino de Deus, que eu e você venhamos priorizar o TSD, que nós venhamos priorizar o relacionamento com Deus, para que o Espírito Santo possa agir na minha casa, na sua casa. Você que está me ouvindo hoje, você que ainda não tem o hábito de ter um TSD, o que é TSD? Tempo a sós com Deus. Se você ainda não conhece o TSD, eu te oriento a começar hoje ou amanhã. Acorda de manhã cedo. Se você trabalha 8 horas da manhã, se você acorda todos os dias às 7 horas para poder sair às 8, acorda às 6:30. Acorda um pouquinho mais cedo. Experimente esse relacionamento com Deus para você ver o que Deus faz e como Deus fala. Tem um TSD. TSD significa tempo a sós com Deus. É um momento em que é só você e Deus. Você começa a orar, você pode ter ali um período de oração, você pode também ter um período de louvor também e leitura da palavra. Amém? E você vai ver o poder de Deus agindo na sua vida e na vida das pessoas que você tem colocado em oração. Amém, querido? Amém, querido líder? Essa é a palavra de hoje. Que nós venhamos, em nome de Jesus, priorizar o que é verdadeiramente prioridade. Que nós venhamos verdadeiramente, querido, priorizar. Muitas vezes nós vemos no culto aqui, querido, já aconteceu comigo também, muitas vezes nós estamos no automático, e nós viemos aqui no culto, nós temos que priorizar a palavra de Deus, e muitas vezes nós ficamos conversando, dispersos, muitas vezes nós perdemos aquilo que era tão importante que Deus queria falar conosco. Mas em nome de Jesus, hoje, nós teremos uma mente renovada, e nós começaremos sim, líder, cristão, você que está me ouvindo, priorizar o que é prioridade. Amém? Glória a Deus.